Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, sentemos um instante e sejamos acolhidos uma vez mais, nós aqui, você de casa acompanhando, pelo Facebook, pelo YouTube, as ondas, as redes sociais nos aproximando, nos tornando cada vez mais discípulos perto do Senhor. Acolhendo também a comunidade dos surdos que reza conosco e de modo muito particular acolhendo as pessoas, os avós, os idosos. Hoje o Papa Francisco nos convida a rezarmos, dedicar um dia para esta categoria de pessoas, para que rezemos por elas, com elas e sejamos próximos deles. Rezar por eles, agradecer a vida, aquilo que são, a história que construíram. Uma gratidão bonita a vocês, avós, também idosos. Constitui uma bela memória da nossa história. Por isso o Papa, consciente dessa realidade, convida que nós, como igreja, lembremos de rezar. E ele tem uma frase que demarca bem essa carta, esse convite, esta celebração. O Evangelho de Mateus, ele faz uma citação: eis que estou convosco todos os dias. O Senhor não nos abandonou, nós somos igreja, o idoso, os avós, na expressão de comunidade que se manifestam, são igreja também. E como tal, aí está o Senhor presente. E o Papa faz toda uma descrição falando, justamente um tempo tão difícil, mas é justamente nesse contexto em que nós como igreja precisamos lembrar, o Senhor está aí presente. Por isso que vocês viam o banner entrando, Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E como representatividade, como pessoas que demarcam isso, não poderia ser outros, os avós de Jesus, São Joaquim e Santa Ana. Talvez não conseguiram identificar, mas são eles, São Joaquim e Santa Ana, que adentraram aqui e precisam ser o intercessor dos idosos e, sobretudo, dos avós. Eis que estou convosco todos os dias. Eis a provocação que o Papa, quando escreve a carta, quando convida-nos a rezar por essa faixa etária de pessoas, essa categoria de fiéis, ele quer que lembremos. Lembremos de estar com eles e pedir a Deus por eles também. Hoje, como não bastasse isso, a liturgia nos pede: onde está alicerçada a nossa vocação? Onde estamos buscando corresponder ao anseio de vida que brota, que está no coração de cada um de nós? Onde nós buscamos corresponder? Na leitura primeira que nós ouvíamos, da carta do livro dos Reis, tem já um convite acenando para a multiplicação, os pães que precisam ser dados, manifestados, partilhados. E até o profeta diz: pode dar ao povo, distribui a eles, mas a interrogação: mas como fazer se são tão poucos, o número é pequeno e a multidão é enorme? E aí o profeta, num gesto de coragem, vai dizer: distribua, porque o Senhor disse, aquilo que é partilhado torna-se digno da multiplicidade também. E assim então fez, e as maravilhas se manifestaram. Essa sequência, todo esse início dessa manifestação divina, ela encontra o seu desabrochar no Evangelho, a multiplicação dos pães. O milagre de Jesus. Jesus que havia feito já alguns sinais, já tinha manifestado a sua presença e agora ele segue anunciando, segue manifestando a sua catequese, como que os discípulos precisam se comportar. E aí ele vai discorrendo, apresentando toda uma catequese, todo um ensinamento, acenando para a sua presença na grandeza da Eucaristia. Vai passando, vai explicando, e aí nós ouvíamos o relato que bem expressava toda essa realidade. Jesus está dizendo que aqueles que são os vocacionados dele, os discípulos dele, caminham com esse princípio em mente. É o Senhor que os sustenta, é o Senhor que os alimenta e os fortalece. É interessante, Jesus questiona eles e faz uma abordagem comercial.
Onde vamos comprar os pães? E aí ele vai dizer, o discípulo responde, nem 200 denários serão necessários, nós não conseguiríamos, mesmo com tanto dinheiro assim, alimentar tanta gente. Mas a catequese vai seguindo e Jesus dá um outro enfoque. Trazei aquilo que foi apresentado, o pouco que cada um alcançou, conquistou, construiu com sua vida. E aí o cenário, lembremos bem, o menino apresenta, a partilha acontece e Jesus acena para a Eucaristia. Olha para o céu, dá graças, reza, pede a bênção e a bênção da multiplicação então acontece e se manifesta. E com isso, nós vemos, já respondendo a nossa pergunta, onde o nosso coração, onde a nossa vocação está alicerçada. Jesus faz uma provocação comercial, mas acena para a nossa dimensão espiritual. Mas é importante a partilha? Claro que é. Não vamos desprezá-la. É um elemento fundamental da dinâmica do cristão ensinado por Jesus. Mas ele está mostrando, entre outros elementos, mostrando que aquilo que cada um edificou na vida, aquilo que cada um construiu pela labuta, pela conquista, precisa ser manifestado num gesto de gratidão a Deus. Precisa ser expressado, depositado diante do Senhor. É Ele que dá o pão verdadeiro. Pão não só para o estômago. Pão é anseio de vida. Pão é o trabalho, pão é a família. Pão são os anseios, os sonhos que nós nos projetamos a conquistar, a realizar. Esse é o pão. E por isso que quando Jesus se manifesta multiplicando os pães, está dizendo, nós podemos conquistar o pão, mas o pão que verdadeiramente vai nos saciar, precisa ser Ele a nos dar. É Ele a nos conceder esse pão. O pão que eu conquisto é nobre, é grande, é preciso, mas acima de tudo, precisa ser Ele como pão a construir e a edificar a minha vida. E aí não é uma relação comercial, aí precisa ser afinidade com o Senhor. A nossa vocação se tornará cada vez mais fecunda, frutífera, à medida da minha proximidade com o Senhor. Crescerá, se tornará ainda mais verdadeira. Então que nós não percamos tempo, não percamos o caminho, não percamos o objetivo. É o Senhor que nos dará o pão descido do céu. Pão que dará esperança, dará alegria, dará discernimento. E isso nós não encontramos no alimento material, mas no pão que Ele se constitui para nós. E isso também é importante que nós entendamos. O prato que nós montamos lá em casa na hora da refeição, é importante uma gratidão a Deus. Quantos itens fazem parte desta refeição? O dom que cada um, com a sua labuta, com o seu talento desempenhou, chegou até a nossa mesa. Então é justo que, no mínimo, uma gratidão a Deus pelos frutos que aqui chegaram. Por isso que a oração ao redor da mesa, antes da refeição, se torna um gesto bonito, nobre para a vida cristã. Agradecer por quantas mãos esse alimento passou, fruto de quantos talentos, de quanta disposição tem ali empregado. Então é justo que agradeçamos, lembrando que esse pão é bom, mas aquele que o Senhor vem nos dar, este é Salvador, e logo mais se tornará presente nesta mesa. E por isso, novamente, guiados pelo ensinamento de Jesus, vamos dar graças, louvor a Deus por tão grande presença. Ele é o pão verdadeiro descido do céu. Então aprendamos a ter essa gratidão. Às vezes é um momento de pouco celebrado. Às vezes é um momento em que a refeição é feita de modo muito rápido, correndo, a gente nem lembra de agradecer, nem lembra, às vezes, de que tem uma família a partilhar. E lembrar também de que tem outros que não têm, e por isso nós precisamos partilhar o pouco que temos. Lembrar que isso cresce, isso se multiplica. O pouco nas mãos de Deus se torna fonte de bênçãos. E Jesus está também ensinando isso a nós. Então que nós não percamos esta orientação e nós somos os vocacionados para essa partilha. Somos os vocacionados. A nossa vocação, volto a dizer,
crescerá, se tornará fecunda quando nós assim fizermos. O pouco que eu construir, colocar diante de Deus, com um coração todo agradecido. A nossa vocação continua sendo manifestada por São Paulo. Ele vai dizer, não esqueçamos isso, não esqueçamos de que nós somos os discípulos do Senhor, precisamos alimentar às vezes uma tolerância para com o outro, precisamos alimentar em nós paciência, bondade, mansidão, todo o elenco de virtudes. São Paulo está alertando a comunidade para que não esqueçam. E o Papa Francisco, quando fala da vocação dos idosos, ele vai dizer assim, eles são vocacionados para transmitir a fé aos jovens, cuidar dos pequenos, e eles são também aquela memória bonita das raízes, de virtudes, de princípios, de valores. E ele segue dizendo na sua carta, mostrando que o mundo melhor se constituirá, será fundamentado pelos pilares da oração. Passará pelos pilares de uma fé madura, de uma fé que ela é transmitida pela memória, por sonho. Né? E de modo muito concreto, o Papa elementa esses 3 pilares. O sonho, o jovem sonha, mas se não der direção, onde chegará esse sonho? Então, os idosos, as pessoas de mais vivência, digamos assim, darão direcionamento. A memória, o que foi bom, nós daremos um direcionamento. O que foi ruim, foi péssimo, essa memória também precisa ser lembrada, para que não incorramos em erros históricos na humanidade. E isso tudo precisa ser regado pela oração, oração que é confronto com o Senhor, para que toda essa história seja agradecida e tenha um direcionamento, precisa ser confrontado com o Senhor. E isso, missão nossa, isso, missão dos idosos, missão dos avós. Olha que vocação bonita. E São Paulo, poderíamos descrever muito mais, quando ele vai assim exortando, pois precisamos crescer no vínculo da paz, porque há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, chamados para crescermos no Senhor. E ele vai discorrendo e chega a um só Deus também. É por causa dele que nós aqui estamos, lembrando princípios, lembrando valores, fundamentando uma vez mais a nossa vocação. Então, meus caros avós e idosos, nossa gratidão, porque vocês também são igreja e, como tais, guardam uma memória de uma fé madura, de uma fé que precisa ser sempre mais acolhida. Nossa gratidão como igreja, e ajude-nos, por meio das orações, por meio do empenho, do testemunho, a ser uma igreja que cresça cada vez mais, que se torne frutífera. O perigo do esquecimento, às vezes, pode bater à nossa porta. Não nos deixe esquecer de que tem o Senhor conosco, de que temos princípios e valores a serem seguidos, os quais dignificam a nossa vida, dignificam a nossa vocação. Peçamos a intercessão, então, de São Joaquim e Santa Ana, por vocês e para toda a igreja que reza, a igreja que sofre, mas uma igreja que é fiel também. Louvado seja nosso Senhor Jesus